A paz do Senhor, igreja amada, estamos no 32º dia deste propósito, reconstrução e avivamento, um propósito lindo que Deus colocou no coração do nosso pastor George. E eu quero falar um minutinho com vocês a respeito de Neemias e vou me concentrar aqui no capítulo 1, no capítulo 1. E quero falar a respeito de liderança e intercessão. Neemias, ao saber, por intermédio de Anani, que Jerusalém estava arruinada, que Jerusalém estava destruída, que Jerusalém estava, humanamente falando, impossível de ser reconstruída. Ele se assentou, chorou, lamentou, ficou muito triste, mas ele tomou uma posição de liderança. Ele tomou a responsabilidade para si. Aqui em Neemias, no capítulo 1, versículo 4, fala que, tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Neemias, ele passou a orar, pelo que dá a entender era um jovem de oração, e ele continuou jejuando e intercedendo a Deus pelo povo de Israel que havia pecado. O povo de Israel tinha se corrompido, por isso passou 70 anos no cativeiro babilônico, permitido por Deus. Mas esses 70 anos tinha se passado e agora era a hora de reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir o templo. E Deus colocou no coração de Neemias que partiria dele a iniciativa desta reconstrução. Ele que iria reunir o povo para fazer isto. E nós trazemos para os nossos dias que existe sempre um líder para se iniciar um trabalho. É necessário a figura de um líder. Só que o líder não trabalha sozinho, ele precisa de uma equipe que esteja junto com ele. E Deus tem proposto no coração do nosso pastor esta reconstrução e avivamento, visto que nós temos passado por um ano atípico, um ano diferente daquilo que nós costumamos a ver. E muitas vezes nós ficamos abalados com a situação que estamos enfrentando, que estamos vendo. E algumas pessoas têm estrutura para suportar e outras não. Outras se abatem, muitas vezes se esmorecem e não têm ânimo para reagir diante dessa adversidade. Muitas pessoas perderam parentes queridos nesta pandemia, muitas pessoas passaram pela enfermidade, mas estão se recuperando. Enfim, são muitas coisas que acabam abalando, mexendo com a nossa estrutura espiritual. E nós somos humanos, somos seres humanos, somos passíveis de muitas vezes estar oscilando. Ninguém é perfeito. Muitas pessoas muitas vezes pensam que o crente tem que ser perfeito, ele tem que estar num nível de santidade 100%. Não. Muitos dias nós acordamos sem saber o que vai acontecer. E é por isso que Deus levanta líderes no nosso meio para tomar a frente desta batalha que foi travada e que o Senhor está no controle. Mas à frente está o pastor George e com ele a igreja de Parque Miami 1. E eu creio que Deus irá honrar. Será um divisor de águas no ministério do nosso pastor George, eu creio piamente. O pastor George vai fazer história. Isso não é para a glória dele, não é para a glória dos irmãos, mas eu creio que é para a glória de Deus. E o Senhor precisa de pessoas com essa disposição para trabalhar na sua obra. E Neemias foi líder. Neemias foi um líder nato que se levantou e foi falar com o rei. O rei percebeu uma tristeza no coração de Neemias. O olhar de Neemias estava diferente. Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele estava ali
sempre com o rei. Era ele quem provava o alimento do rei antes do rei se alimentar, porque se tivesse algum veneno, era Neemias que iria morrer. E Neemias cumpria o seu papel de uma maneira perfeita. Tanto é que o rei, ele se agradava de Neemias. Mas Neemias tinha uma missão: reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir a cidade, reconstruir o templo, a casa de Deus. E eu quero falar também a respeito de intercessão. Neemias era um intercessor. E um intercessor, ele tem características. Neemias possuía essas características. E a primeira delas era se colocar no lugar do outro. Neemias, ele tinha empatia. Ele se colocava no lugar do outro, ele se colocou no lugar do povo. E hoje conosco não é diferente. Para que possamos ser intercessores juntamente com o nosso líder, que é o pastor Jorge, precisamos ter empatia, se colocar no lugar dos nossos irmãos que estão precisando do nosso ombro, que estão precisando de uma palavra, pessoas que estão no lamaçal do pecado. Nós precisamos nos colocar no lugar dessa pessoa, porque senão nós não conseguiremos ser intercessores. Neemias, ele se colocou na posição de intercessor e Deus ouviu. Aqui no versículo 6, no versículo 5 fala: E disse: Ó Deus, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Versículo 6. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu povo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias se colocou aqui na frente, tanto como intercessor, quanto como líder. Ele se colocou na frente e disse: eu e a casa de meu pai pecamos. E aqui o Senhor ouviu a oração de Neemias e deu ousadia e capacidade para que ele fosse líder nessa reconstrução. Outra característica que Neemias teve e que nós podemos ter também é reconhecer a soberania e a grandeza de Deus e a nossa pequenez diante dele. Nós precisamos reconhecer a grandeza do Deus que nós servimos. Em Daniel, capítulo 11, versículo 32, fala: o povo que conhece a Deus é um povo forte. Então, quando nós passarmos a entender de verdade quem é o nosso Deus, o poder que o nosso Deus tem, o poder, a soberania que o nosso Deus tem, nós seremos crentes mais ousados, mais intercessores. Também, outra característica de um intercessor, reconhecer e se firmar na fidelidade de Deus. Deus havia feito um pacto com o povo dele. Ele era um Deus grande e temível, mas ele guardava o pacto, a aliança que ele fez com o povo de Israel. Essa aliança não foi quebrada. Essa aliança, ela por um tempo, ela ficou parada devido ao pecado do povo. Ela teve uma prorrogação para que fosse cumprida, mas por culpa do povo, não porque Deus voltou atrás. Não, Deus ele não volta atrás na sua palavra, Deus não coxia. Nós podemos até coxear, bambear, estarmos oscilantes, mas Deus não. Deus não é Deus de brincadeira, Ele vela pela sua palavra. Outra característica que podemos falar aqui sobre intercessor é alguém que importuna a Deus. Neemias, ele importunou a Deus. Ele pediu insistentemente para que Deus ouvisse a sua oração e que os muros, que a cidade de Jerusalém fosse restaurada, que ele desse uma estratégia para que Neemias começasse a fazer esta grande obra. E Deus foi com Neemias. E todo este trabalho foi concluído com a ajuda do povo, Neemias na frente e o povo, cada um fazendo a sua parte.
foi uma divisão de tarefas. Quando um líder tem uma equipe que está ao seu lado trabalhando com ele, que formam um time, e o objetivo desse time é vencer, a vitória é certa e conosco não é diferente. Nós cremos que teremos uma vitória imensa, que teremos uma vitória linda diante desta batalha a qual nós travamos e cremos que o Senhor está conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você tenha um dia maravilhoso na paz do Senhor.